Muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tranquilos? Galera, seguinte, vamos para a nossa análise diária aí, sexta-feira. Começando pelo nosso índice. Índicezão dormir vendido, tá, galera? Vou explicar aqui a situação do swing trade aqui. Ontem a gente conseguiu fazer essa operação de venda aqui, pegando mais de 535 pontos, tá? O que que acontece aqui? Vamos lá, galera. Lembra que eu falei para vocês no macro de uma hora que nós teríamos uma consolidação no macro e essa consolidação gera liquidez tanto na ponta de baixo quanto na ponta de cima. E o mercado vai, captura a liquidez de baixo e agora captura a liquidez de cima, tá? Então, o que que eu estou observando aqui nessa estrutura? Dentro dessa estrutura, eu estou observando essa captura de liquidez, certo? E aí, essa situação, quando eu tenho uma consolidação, para eu evitar a operar a consolidação, eu posso puxar esse OB da referência passada, tá? Eu coloquei duas ordens, né? Pelo OB ser um pouco grande, o meu stop também ser maior, tá? Eu preciso também fazer um alvo maior, então eu vou tentar carregar essa operação. E aí eu pus duas ordens distribuídas dentro do OB, ele só pegou uma minha, certo? Então eu estou nessa operação aqui ainda. Olhando para o micro, o que que a gente tem? Olhando lá para o micro, lembra que a gente tem essa pernada? Um dos pontos também que me autoriza a vender após essa capturação novamente é o seguinte: a pernada que a gente estava de referência não era essa, né? O mercado veio, né? Mitigou já, tá? E fez um novo rompimento, certo? Desse novo rompimento, a gente pode atualizar as nossas referências, certo? Então, vamos apagar um pouco de coisa aqui, vamos apagar tudo isso, para a gente entender a situação que a gente está. Sexta-feira, hein, galera? Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Essa liquidez já foi, isso já foi, já foi, já foi. Tudo aqui já foi, tá? Então, a gente tinha essa pernada que trouxe essa aqui, testou, criou liquidez aqui no topo e rompeu. Certo? Então, a onda que eu estou de olho aqui seria a onda que rompeu. E essa onda que rompeu, ela fez esse movimento usando essa liquidez que havia aqui para depois voltar o movimento, certo? Então, eu usei essa liquidez para executar essa ordem. E agora o mercado está mitigando. A gente tem possíveis alvos aqui, mas eu vou tentar carregar mais porque o meu risco dessa operação está sendo maior, tá? Então, eu vou esperar estruturas mais abaixo. Bom, detalhe importante aqui. Onde estão nossos pós? Beleza, temos pós aqui. O mercado captura uma liquidez aqui agora, não. Tá vendo? Está jogando por esse pós. É um ponto de compra? É um ponto de compra, tá? Vamos passar por 5 para vocês visualizarem melhor. Beleza. Ó, dá para a gente simplificar nossos pós aqui, ó. Beleza. É um ponto de compra? É um ponto de compra. É um ponto de liquidez? É um ponto de liquidez. Mas ele está usando essa liquidez para jogar para esse pós, tá? Tamanho do stop. 80 pontos. Dá para arriscar? Dá para arriscar. O mercado perdendo essa estrutura aqui, a gente vai puxar uma nova referência, tá? E aí é uma referência que me atrai mais, justamente por a gente estar olhando o macro e a gente está na região cara, né? Mercado vindo subindo, 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 subindo. Então, assim, ele autoriza a gente fazer essa compra, identificando que o que era prêmio está virando desconto, tá? Mas o mercado pode estar esticado ainda. Então, essa compra pode te gerar um stop
e te criar uma nova referência, porque ele vai romper a sua referência principal. E aí, o que que você vai fazer? Você vai usar uma referência que rompeu. Então, por exemplo, essa pernada aqui que rompeu, certo? Se a gente observar numa hora, né, essa pernada em si tá certa também. Quem estender até aqui também não tá errado, tá? Mas então, a gente está olhando mais para o micro, a gente usa o quê? Vamos só desenhar para a gente não ficar perdido, ó. A gente vai usar a pernada que rompeu, tá? Você pode tentar essa compra aqui ainda. Estopou 80 pontos, 90 pontos, não é grande o stop. Porque a gente não sabe onde o mercado vai parar, certo? Então a gente tem que pagar para ver, a gente tem que tomar risco. Rompeu sua estrutura, você vai criar a sua outra referência e tentar descer com ele. Aí sim nós estamos numa referência baixista dentro do movimento que no macro aparentemente parece ser uma região de prêmio. Ó, ele acabou de capturar a liquidez e agora o mercado pode voltar nessa estrutura. Inclusive, corrigir toda essa pernada que ele veio forte, né? Mas no micro a gente consegue até ver compras aqui, então não tem problema, tá? Não se apeguem muito tanto ao macro para o day trade, né? O day trade dá operações micros para a gente dentro de outras situações. Mas olhando o cenário mais macro, a gente tem espaço sim para correção, certo? Então, eu estou mais de olho nisso, da mesma maneira que o mercado fez aqui, capturou a liquidez, voltou. Aqui eu estou pensando numa captura de liquidez e voltar também, pelo menos, até metade dessa consolidação. Ok? Mas aí a gente vai pelo micro, olhando essas pernadas aqui, ó, certo? Ah, Luiz, o mercado abriu rompendo aqui, ó. Então você vai usar essa referência. Rompeu, sua referência nova está aqui agora. Você vai treinar esse movimento micro aqui, certo? Beleza, vamos para o dólar. Nosso dólar. Bom, no cenário aqui que a gente vinha de alta, o dólar veio, mitigou, não teve sustento para trazer para esse rompimento e perdeu essa estrutura, certo? O que traz para a gente vamos apagar as coisas aqui, uma referência aqui, ó. Essa referência não mitigou, a gente expande ela. Então, a gente está observando essa situação aqui agora, tá? Trazendo para o micro, desculpa. Eu filtrei isso aqui num minuto, coloquei isso AB aqui, estou usando esses pontos como possíveis liquidez, tá? E aqui a gente pode começar a observar um processo de possível mitigação dessa pernada, o que traz para a gente um choque da estrutura aqui, o que cria uma micro referência para a gente, tá? Aqui está começando a ficar interessante porque ele criou um ponto de liquidez, tá? E ele valida nossos pós. Então, onde estão nossos pós? Nós temos esse carinha aqui. Olhando mais no micro, a gente tem esse cara aqui também, ó. Que foi execução de ordem vendida, ó. Pô, deve estar pequenininho o stop, dá para pagar para ver, ó. Caramba, 1,5 de stop, dá para pagar para ver, tá? Ou então lá embaixo, certo? Tá vendo que aqui a gente tem um pó aqui, ó. No cenário menor, a gente tem também aqui, ó. Um minuto, se você puxar, você vai enxergar esse pó aqui. Então, você pode executar a tua ordem nessa estrutura para tentar subir para o mercado, tanto aqui, né, quanto aqui. Ambos os stops estão bem pequenos, tá? Com foco de rompimento nessa estrutura, para o mercado vir fazendo essa estrutura até a região mais líquida lá em cima, certo? Vamos começar de euro USD. Olhando o euro USD, isso aqui tudo foi para o abraço, tá? Eu considerei isso um really base rally.
Vamos simplificar, tá? Tenta sem simplificar, não complica. Ó, a onda que rompeu toda essa estrutura foi essa, não foi? Beleza. Então, estende sua referência. Você está nessa situação no euro USD, ok? Seus pós. Você tem o pó lá naquele pavio, você tem esse imbalance gigante aqui, ó, tá? O que a gente vai tentar simplificar no micro. Aqui no 60 a gente já enxerga uma quebra de estrutura. No 60, o que é bem mais seguro do que um tempo gráfico de 1 minuto, o que gera para a gente essa referência. Dessa referência, cria um order block para a gente, para pegar o processo de mitigação. Se a gente trouxer para os 15, a gente consegue ver liquidez nessa estrutura. O que pode trazer... opa, peguei errado aqui. O que pode trazer o mercado para cá para uma execução de ordem nossa, certo? E saber de 1 hora, eu estou deixando, tá? Não está grande, então order block maior é melhor para a gente, tá? O que pode trazer o mercado lá para cima. Vamos dar uma filtrada aqui, ó. Peguei esse AB, meu fair value gap aqui, meu salgado ainda, vamos para 5. Aqui, ó, já trouxe ele para cá. Beleza, já está mais saudável esse fair value gap, tá? Beleza. Tem mais estrutura por eu. Então, eu já vou deixar um alarme aqui na liquidez e um alarme lá no fair value gap, que são as regiões que me interessam. GBP, USD, estamos na mesma situação de criar essa referência, então tudo isso aqui para trás já foi para o abraço, tá? No macro, olhando o macro, sim, a gente vê essa onda inteira aqui, ó, né? A onda que rompeu, certo? O que traz para a gente um POI aqui de 1 hora, vamos marcar ele. Um OB de 1 hora, outro OB de 1 hora, que é um buy to sell, tá vendo? Ó? No meio da pernada de queda, deu um candle de barra de ignição, executando uma ordem de compra e logo já estopou todo mundo, que foi a liquidez do institucional, certo? Beleza. E temos o tracei um poi aqui no pavio desse carinha aqui, tá? Ótimo. Olhando, vamos apagar aqui isso aqui, depois eu vou tentar simplificar para a gente. Olhando aqui, a gente tem o rompimento do choque do 60, o que faz a mesma coisa que o EURUSD. Cria para a gente, ó, uma referência. Toma cuidado aqui, ó, tá vendo que essa referência aqui já mitigou? Ó, como é que eu enxergo isso melhor? Vai para os 15, ó. Ó, a onda que rompeu. Lembra? Simplifica. Ó, essa onda já mitigou. Tá vendo? Então a gente teve o choque e já teve um boss aqui, ó. Então se a gente quiser simplificar, tá aqui. Qual é o único problema dessa simplificação? A liquidez está aqui. Então você é a liquidez. Para você não ser a liquidez, o que você vai fazer? Estender sua referência. Ótimo. Então, onde estão nossos pós? Temos pós aqui nessa estrutura. Nos 15. E aqui também nos 15, né? Os dois aqui. Então, me interessa a hora que o mercado pegar essa liquidez. Agora, se o mercado vir, aí o que você tem que ficar de olho? Se o mercado vir criar essa liquidez aqui e começar a subir, você já não é mais a liquidez é aqui. Então, você pode executar uma compra aqui, ó. Tá? Então, tem que ficar de olho para ver se ele vai criar uma liquidez. A princípio, a gente deixa o alarme aqui na liquidez, ó, e ficar de olho nele. Tá? Vou botar o alarme ele rompendo topo. Tá? Se a gente olhar no cenário um pouco mais micro, né? A onda que rompeu aqui
seria, por exemplo, daqui, né? Então, se você está simplificando aqui, você tem esse mesmo AB, tá? E você está olhando também esse POI aqui, ó, esse buy to sell, que está em cima dos 50% meu, tá? Então, eu tô com os alarmes lá no AB. Eu vou deixar assim para não ficar com muita referência e tentar pegar essa compra aqui, certo? O SDJPY. Beleza, para um cenário um pouco mais interessante. Ah, ó, o que eu posso observar? O mercado está vindo aqui, ó, nessa quebra de estrutura mais macro, certo? Lembrando, galera, que hoje é sexta-feira, domingo a gente apaga tudo e faz tudo de novo das nossas estruturas, beleza? Então, vamos pagar um pouco de referência aqui. O cara que tá um pouco mais bagunçado, tá? Eu não tô gostando dele. Semana toda ele ficou meio esquisito. Tanto que eu não operei ele essa semana, tá? A gente pode observar aqui, ó, essa referência, depois que fez esse choque no 60, criou essa referência, mas não mitigou ainda. Ele deixou esse ponto de liquidez aqui, certo? Então vamos esperar ele capturar essa liquidez aqui. Eu vou essa mais essa referência que não estou dando para enxergar. Lá nos 15 a gente pode esperar, ó, espera ele pegar a liquidez, espera ele quebrar a estrutura, e aí nós podemos descer com ele. Então, ó, espera ele pegar a liquidez, quebrar a estrutura e tentar pegar essa mitigação com ele. Então, eu vou botar um alarme na quebra de estrutura. A liquidez aí, consequentemente, ele vai pegar áudio SD, tá? O áudio SD, né? Opa, o que a gente tem? Vamos apagar um pouquinho de coisa também. A gente tem essa referência maior, o mercado está vindo na mitigação, veio, buscou liquidez, está lá no último POI praticamente, já veio nesse POI também, tá? Nesse movimento de alta que ele está, ele já mitigou essa onda, ele está nesse carinha aqui, ó, tá? Nessa onda que rompeu esse topo, que seria o boss. E na macro ele está no último OB, certo? O que que a gente pode estar pensando aqui? Trazer para os 15, ó. A gente pode estar olhando o choque do movimento. Como a gente não pegou o risk, a gente pode tentar pegar o confirmation. Valida seus pós. Tá? A gente tem um pó grande aqui, ó. Grande entre aspas, deixa eu ver o tamanho do stop. Tá bom, stop. Não vou tentar simplificar ele muito, não. Tá? Você pode usar esse topo como liquidez para jogar para o teu pó. E a gente executa uma ordem de venda aqui. Então, o mercado pode fazer isso a princípio. Tá? Ah, regiões lá embaixo, a gente tem regiões aqui que eu não usaria como entrada, mas sim como alvo lá da operação de cima, certo? E talvez não bateria risco 500 aqui dessa referência. O mercado chegou aqui, quebrou a estrutura e talvez pode comprar para tentar subir, que aí ele vai quebrar a referência principal. Mas a princípio vamos pensar na venda nesse prêmio e nesse prêmio, tá vendo? Prêmio com prêmio. Nossa região aqui é validada já para a gente, tá? Para a gente descer com ele. Aí se o mercado perder referência principal a vermelha, a gente cria a referência principal novamente aqui, certo? Tirar esse alarme aqui também, que não me interessa mais. O SD card. Estamos aqui nessa estrutura, ó, micro, tá? No macro, o que que a gente está olhando? O boss, a onda que rompeu o boss. A gente pode estar, a gente simplificou muito, né? A gente pode estar olhando essa onda,
que rompeu esse boss. Tá? Aqui no micro a gente encontra um outro boss aqui. Tá vendo aqui? Se a gente for lá pro micro, ó, 15. Ó, ele rompeu o boss nessa onda, já mitigou, veio, já mitigou. Então a gente trouxe para cá, essa onda, tá? O que tem que tomar cuidado é que ele tá dando uma leve consolidada aqui, ó. Então ele já criou liquidez bem nessa região de tudo. Ó, já até marquei ela aqui, a liquidez aqui. Tá vendo aqui, ó, que ele, vamos falar isso. Ele criou liquidez no topo. Então, se sua referência estava aqui, para você não ser liquidez, pega a referência macro. Tá? Ó, lá no 60. A onda que rompeu. Beleza. Você fica um pouco mais seguro aí, tá? O que valida esse POI para a gente? Isso aqui já foi. O mercado está meio consolidado aqui, tá? Se você visualizar, o mercado está meio travadinho aqui, né? Esse POI está meio salgado também, né? O mercado pode capturar essa liquidez e dar nossa venda aqui. A gente só tentar simplificar um pouco esse POI, que ele está meio grande, ó. Vamos trazer para cá. Ótimo, e a gente tem um outro aqui também interessante, é um buy to sell. Inclusive, esse OB de cima, ele é um pouquinho mais forte que o de baixo. Mas os dois são executáveis, tá? Volta para os 15, beleza. Qual a ideia nossa aqui? A ideia nossa é o mercado capturar essa liquidez e jogar para os nossos POI para a gente descer. Se o mercado varar isso aqui direto, romper essa estrutura, você tem uma nova referência altista que vai tradar ela para cima, tá? Aqui a gente já não vai fazer compra porque o mercado já mitigou. E ele já está criando liquidez em cima e embaixo, tá vendo? Então, um pouco mais de cautela nesse ativo. Vou botar o alarme nas extremidades da liquidez, tá? Ele está criando liquidez em cima e embaixo. Tchau, SD, 60 minutos. Temos essa pernada. Essa pernada mitigou já, né? Ó. Então, ele veio para a onda que rompeu, que foi essa. Aí ele perdeu essa referência, agora estamos, então, na pernada, ela já pegou essa liquidez. Estamos na pernada de alta, a onda que rompeu a sua estrutura. Com essa, com essa. Beleza. Referência do não vendo aqui, tá, galera? Pode deixar aí só para visualização, mas eu não vendo aí. Vamos tirar para não confundir. Vamos usar a referência que a gente está. Beleza. Olhando essa referência, temos regiões interessantes para baixo, certo? Então temos um POI aqui, um POI comprador, temos um POI aqui também, tá? O mercado precisa mitigar, vamos filtrar essas regiões. Nosso POI veio para cá, POI nos 15 minutos. Esse POI manter, deixar ele de 1 hora. E a gente pode tentar pegar a mitigação do movimento. Onde que vai dar mitigação? O mercado precisa romper a estrutura. Então aqui a gente tem um choque dos 15. O que traz essa estrutura aqui? Mitiga, dá uma venda para a gente nos pós aqui, para vir até a região mais líquida e voltar. Então a gente vai esperar isso aqui no ourinho, beleza? E os pós de interesse lá embaixo. Show de bola. Vamos para o S100. O S100 perdeu essas referências aqui. Vamos apagar tudo isso, pegar o último rompimento. Ó. O mercado com foco de rompimento de topo, a princípio. Tá? O mercado bem em alta, já mitigou. Olha a referência que a gente está aqui, ó. O mercado acabou de romper esse outro topo. A onda que rompeu esse topo foi essa. Pronto, achamos nossa referência. Certo? Vamos para os 15. O mercado cria toda essa estrutura de liquidez. Tá?
o que valida para a gente pós lá embaixo. Inclusive, esse, uns 15. E a gente tem um Fairvalley Gap aqui, ó. Ó, esse Fairvalley Gap já mitigou até aqui, vou deixar ele até aqui, então. Ah, Luiz, mas, pô, tá pegando a região de desconto inteira. Beleza, calma que a gente vai filtrar. Aqui a gente teve um choque. Esse choque criou uma nova referência para mim. Esse choque validou alguns pós para mim. E é, tá? Opa, esse pó aqui tá interessante. Pó no 5, junto com um Fairvalley Gap. Beleza. Esse pó está muito próximo aqui. Vou pegar esse primeiro. Então aqui a gente tem regiões de execução, ó. A intersecção aqui, tá? Mercado executar aqui ou lá em cima, né? Isso para descer com ele, para pegar o processo de mitigação, certo? Então vamos botar lá para cima. E aqui o mercado ficou grande, né? Essas regiões. Vamos filtrar esse Fairvalley Gap. Ó, vamos filtrar esse POI. Temos um Fairvalley Gap aqui embaixo. Beleza. Então, vou tentar executar nessa extremidade aqui. Vou botar um alarme lá também. Pronto. Temos essa estrutura com essa. Fechou, galera? Tamo junto. Bons trades aí. Boa sexta-feira e grande abraço.